Olá, minha irmã, que alegria estarmos juntas neste segundo dia da nossa jornada em busca da cura das nossas feridas emocionais. Ontem nós fizemos um apanhado geral, falamos de vários pontos e de coisas muito concretas que eu vejo na vida das minhas alunas, mas também das mulheres que eu acompanho na minha própria vida, coisas que eu já experimentei, coisas que eu tive dificuldade. E hoje eu vejo que tantas mulheres ainda estão paralisadas nos seus relacionamentos consigo, com Deus, com os outros, justamente porque estão cegas diante daquilo que estão vivendo, diante das suas feridas. E como é bonito ver uma mulher se libertando, transpondo, aprendendo, se conhecendo e transformando os seus relacionamentos. Muitas mulheres vêm pedir a minha ajuda no sentido de querer que eu transforme, que eu mude a situação, ou o simples fato de dar um jeito no esposo. Tá aqui, Roberta. Você e o Fred pode mudar o esposo, mudar essa situação? Se mudar isso, tudo vai ser resolvido na minha vida. Que impossível. Mas eu preciso te dizer que muitas realidades da sua vida, até mesmo você que não é casada, são mudadas a partir do olhar que você tem sobre você e sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Por isso que na aula de hoje, na partilha, na reflexão de hoje, eu trago essa proposta. Aprenda a ouvir suas emoções. E a partir dessa escuta de si mesma, transformar as emoções. É um caminho, é um processo, não é uma mágica. Você tem disposição de fazer esse processo, de viver esse processo consigo mesma, de parar nesse tempo diante de tudo que você viveu até hoje e reorganizar a sua vida interior, a sua vida emocional? Se você não fizer isso, minha irmã, a sua vida vai ficar paralisada. E eu sei que você não quer isso. E muito mais que a vida ficar paralisada, muitas de nós ficamos doentes. A doença é um sinal de que algo não vai bem. E nós precisamos cultivar o hábito de olhar para o nosso interior. Esses dias, uma psicóloga partilhava isso, até na mentoria. Ela é minha aluna, e ela partilhava assim: as pessoas não têm o hábito de dar nome às suas emoções, os seus sentimentos. E além de dar o nome, nós precisamos também aprender a lidar com as emoções. Então, o primeiro passo é que você possa desenterrar as emoções que estão aí, os seus sentimentos. Porque a gente aprende, né, desde criança, a esconder o que está feio, o que está errado. Mas na nossa vida adulta, é o contrário, nós precisamos tirar, desenterrar. Não é sair mostrando, se expondo, mas a grande libertação, a grande cura começa quando nós colocamos para fora. E você hoje, você consegue identificar as emoções negativas que mais têm te perturbado? A inveja, o ciúme, a ira, o ódio, a frustração, a decepção, as mágoas, a tristeza. Tudo isso precisa vir para fora para que haja uma cura e uma libertação. Só que a gente acha que abafar, esconder, colocar uma pedra em cima é a forma certa de lidar, e se eu fizer isso, a minha vida vai estar resolvida. Pelo contrário, minha filha. Aí mesmo que tudo isso vai explodir em forma de doença, em forma de mal-estar. Eu não sei se você já fez a experiência de, às vezes, ter uma reação exagerada diante de um fato ou diante de uma pessoa. Quando isso acontece, essa situação, essa reação, está mostrando que tem algo mal resolvido. Só que a gente pula, passa e não para pensar. Como eu coloquei ontem, reserve um tempo, reserve um caderno, sua caneta e pare diante da sua vida. Repense a sua vida, é um tempo até de retiro, onde você se encontra consigo mesma. Nesses dias nesses anos, né, que eu tenho estudado mais sobre essas questões interiores, que para mim é uma graça, é uma riqueza, aprender sobre questões emocionais, psicológicas, linhas da psicologia. Um dos professores já trouxe isso e sempre traz essa realidade. É preciso escutar o que a minha alma diz hoje. Eu preciso ser sensível, eu preciso estar atenta.
E aí, diante desses sentimentos, talvez de frustração, diante de uma carreira profissional, diante de um casamento, diante de uma amizade, diante de uma vida que ainda não está conforme eu gostaria, eu preciso ouvir e enxergar as possibilidades, talvez de mudança, de equilíbrio. O sentimento de decepção que é tão comum no nosso meio, como esse sentimento, como essa emoção tem a nos ensinar. Porque ela demonstra que nós esperamos muito do outro. E esperamos de uma forma exagerada. Criamos expectativas irreais de uma perfeição que o outro não vai ter e não vai ser. Então, quem precisa se organizar interiormente, ajustar as emoções, sou eu. Só que tudo isso a gente precisa viver de uma forma profunda. Não é uma conta de matemática onde eu te falo, é isso, faz isso e vai se resolver. Não, é tudo muito profundo. Por isso é importante você escrever no seu caderno com quem eu já me decepcionei. O que eu esperei dessa pessoa? As minhas expectativas eram reais? Eu esperei como uma mulher adulta ou como uma criança que não recebeu do seu pai e esperou que essa pessoa exercesse na sua vida ou fizesse por você o que seu pai ou a sua mãe deveriam. Então veja que é algo muito forte, muito profundo. E muitas vezes essa decepção, no caso estamos falando dessa emoção agora, a gente vai ver que nem o problema é do outro. Que eu não tenho que ficar chateado com o outro, que eu tenho que resolver comigo mesmo. E muitas emoções é assim que a gente vai ver que se resolve, que se cura. Quando eu olho para mim, quando eu me coloco como uma mulher adulta diante de tudo aquilo que já me aconteceu, ou de tudo aquilo que eu esperei do outro, e repenso a minha vida. Então, nós não aprendemos a lidar com emoções negativas. Nós abafamos, nós escondemos, mas, como eu já falei, eu vou repetir, a grande transformação, a grande cura, o grande amadurecimento da nossa vida acontece quando eu coloco para fora, quando eu identifico, quando eu falo a minha verdade, quando eu me permito sentir. Porque também tem essa expectativa falsa que nós temos de nós mesmos. Eu só posso sentir coisas boas. O que não é bom, eu descarto. Não. Tudo isso é fonte de autoconhecimento e, consequentemente, de amadurecimento, de cura. Veja, uma emoção que é muito comum também, que muitas pessoas falam, né? Eu não tenho paciência. Meu Deus. A paciência é uma emoção, quer dizer, a impaciência é uma emoção riquíssima e dela a gente pode aprender tanta coisa profunda. Inclusive, a partir dela, trilhar um caminho de melhora pessoal. Porque a pessoa impaciente, ela se assemelha a uma criança que não sabe esperar, que quer tudo do seu jeito e na sua hora e acha que todas as pessoas vão fazer e vão caminhar e vão trabalhar e vão se relacionar do jeito que ela pensa. É o outro que tem que mudar? É o outro que tem que caminhar no ritmo dela? Não. É ela que precisa amadurecer e entender que ninguém tem a obrigação de ser e de pensar como ela. E aí, quando eu enxergo a minha impaciência com um olhar de maturidade, eu vou entendendo que sou eu que preciso mudar. E cada situação que me aparece é um exercício para que eu me melhore enquanto pessoa. E aí nós podemos trazer toda essa realidade também para a emoção do medo, que é muito comum em nós mulheres. Por que eu sinto medo? Medo do futuro? Esse medo é real? É um medo imaginário? Como eu posso então lidar com o medo? Vivendo bem o dia de hoje. A preocupação é algo que muitas vezes nos perturba, nos tira a paz, impede a cada uma de nós de viver bem o dia de hoje. E quanta coisa eu perco hoje porque o meu olhar está lá na frente. Mas o que eu posso fazer então para mudar o que está lá na frente? Vivendo bem o dia de hoje. Talvez uma preocupação financeira me leve hoje a estudar mais, a ter uma reserva, a me organizar, mas nunca me desesperar. Inclusive, o desespero não vem de Deus. Indica que nós não estamos confiando em Deus. Indica que nós estamos confiando apenas nas nossas próprias forças e nas coisas
deste mundo. Então perceba que tem um mar de emoções que eu e você precisamos colocar para fora, que nós precisamos ter cuidado, ter um olhar, trabalhar. Não reprima suas emoções. Escute. Não reprima os seus sentimentos. Escute. Se questione, por que que eu sinto isso? Por que que eu tenho tal reação quando isso me acontece? Sempre reajo assim. É normal? É normal uma pessoa ser assim? Enquanto eu falava da preocupação, eu me lembrei que tem uma pesquisa que diz que 90% das nossas preocupações não se realizam. Então é uma perda de tempo, é uma pré-ocupação. Eu me ocupo de algo que ainda não existe. Então vamos nos ocupar com o dia de hoje? Se você quer melhorar qualquer relacionamento, você vai precisar trabalhar e escutar as suas emoções. Não é sobre o outro, é sobre você. Não tem como você mudar toda a sociedade, as pessoas do seu trabalho, da sua família. É você quem precisa ajustar, ordenar, se conhecer e aprender a trabalhar os seus sentimentos e as suas emoções. Preciso te dizer que para isso acontecer, você vai precisar criar o hábito de parar, silenciar. É como, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas muitas vezes eu parei e todo um turbilhão de pensamentos, sentimentos, palavras, vozes vieram à tona. E é isso, a gente precisa parar diante da nossa vida. Tem pessoas que hoje conseguem fazer uma terapia, tem pessoas que não conseguem. Mas você consegue parar diante de um caderno e escrever o que está sentindo, escrever os seus pensamentos. Você consegue silenciar e diante de Deus colocar ali as suas emoções, falar do que está sentindo. Você consegue talvez conversar com um esposo, com uma amiga, com alguém que tenha disposição de te ouvir e falar dos seus dilemas, dos seus dramas. Quando nós fazemos esse exercício, nós nos escutamos e nós nos organizamos. Eu não sei se você já fez a experiência de estar diante de um lago, né? Geralmente quando a gente é criança, a gente faz essa experiência de jogar uma pedra. E você vê que aquelas ondas depois que acontecem depois da pedra, daquela pedra caindo na água, elas vão se acalmando. Quando eu paro, quando eu silencio, quando eu reservo esse tempo para estar comigo mesma, é esse mesmo movimento que acontece. O meu interior vai se serenando. E principalmente nós que temos uma rotina de oração. A rotina de oração não é só para falar para Deus do que eu estou precisando, ou de rezar de uma forma superficial. Eu preciso rezar com os meus sentimentos, com aquilo que não está bom em mim. Nós já falamos isso ontem. As pessoas que eu tenho dificuldade, os maus sentimentos que vêm à tona, as situações que eu preciso superar, que eu preciso perdoar. Então, também o nosso momento de oração é um momento rico, onde nós paramos e deixamos a poeira do nosso interior baixar. Esse movimento é importantíssimo para que você escute os seus sentimentos e as suas emoções. Pare de fugir, pare de dar desculpas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho tal compromisso, eu não consigo me desligar do meu telefone. Não. Nós nos entupimos de atividades, de barulhos, de trabalho, justamente para não parar. O nosso exercício é justamente o contrário. Se eu quero ter um coração curado, se eu quero curar as minhas feridas, se eu quero melhorar hoje a minha vida interior, a minha vida emocional, eu preciso parar. Eu preciso desacelerar. Eu preciso me escutar. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse dia reflexivo, onde eu trouxe essa proposta de escutar as emoções. E eu peço que você curta esse vídeo, que você coloque nele o seu comentário, que você me mande uma mensagem no privado falando: Roberta, eu já identifiquei, eu tenho percebido isso. E esse movimento é importante para a nossa transformação. Vou repetir o que eu falei ontem também, olha só. Você quer uma cura, eu também quero. Muitas curas na nossa vida. Mas a cura de Deus não é uma mágica que cai do céu e milagrosamente transforma
tudo que eu tô sentindo, tudo acaba dentro de mim, não existe mais nada. Acordo plena, sem nada de ruim dentro de mim, não. Isso não é ser humano, isso é anjo. A nossa realidade humana é ter coisas boas, coisas ruins no coração, no pensamento, nas atitudes. Mas, se você quer a cura, você vai precisar olhar para essas áreas da sua vida com muita verdade. E diante daquilo que Deus já está te revelando, que Ele ainda vai te revelar, você decididamente vai dar uma resposta diferente daquela criança curada, daquela criança ferida, daquela criança que ainda sente uma dor diante de uma mágoa, de uma decepção, de uma frustração, mas essa mulher adulta, consciente, vai dar uma resposta diferente. A nossa cura passa pela nossa consciência. O Deus que quer te curar precisa da sua colaboração para esta cura. Te espero amanhã para o terceiro dia, onde eu vou trazer um assunto também muito especial que todas nós precisamos ouvir, ruminar, refletir, escrever, que é a cura das nossas mágoas. A mágoa é uma emoção que faz parte de toda a nossa vida, de qualquer relacionamento. Seja bem-vindo à vida real, minha filha, faz parte mesmo. Mas a grande diferença, como eu lido com essa mágoa? Qual o significado que eu dou? Eu perdoo? São pontos que nós vamos falar amanhã e eu tenho certeza que vai ser um momento também muito rico. Deus abençoe você.